Graças a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Gostaria de te pedir que ficasse de pé, por gentileza. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e versículo 26. Nós vamos ler o versículo tema do nosso congresso de missões. E depois, parafraseando, nós também estaremos lendo Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 13. Primeiro, leremos Mateus capítulo 16 e versículo 26. Antes de lermos, eu quero aqui deixar registrado a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por mais uma vez confiar em nós, nos dar essa oportunidade. Tem muitas pessoas que poderiam estar aqui, meus companheiros de ministério aqui, são muitos que poderiam estar aqui ministrando nesse congresso. Mas aprove Deus que nós estivéssemos mais uma vez nessa oportunidade, e eu me sinto muito honrado de poder ministrar em casa, na minha igreja. Jesus tem me permitido andar em alguns lugares, alguns estados, em diferentes igrejas, e eu sempre falo para os meus amigos aqui, que ministrar aqui em Quirinópolis, na nossa igreja, é de certa forma fácil, porque a nossa igreja é muito avivada, graças a Deus por isso. Tem alguns lugares que a gente vai e a gente sai com a impressão de que a gente está em pecado. Você não arranca um glória a Deus, pastor Eliseu. Mas não é isso. É porque a nossa igreja, graças a Deus, está debaixo da nuvem do Senhor. E nós estamos sendo privilegiados com a visitação e a morada do Espírito Santo de Deus conosco aqui nesse lugar. Deus abençoe o nosso pastor pela confiança, também pastor José Divino, pastor José Arantes, todo o nosso ministério, corpo de obreiros, os departamentos, as irmãs, jovens, adolescentes, crianças e a nossa orquestra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Estou muito tranquilo, porque eu sei que na minha retaguarda tenho pessoas que estarão intercedendo por mim, e tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para fazer aqui hoje, não serei eu e nem você que vai impedir, mas nós seremos instrumentos de Deus nesse lugar, e sairemos daqui convictos do valor de uma alma. Amém? Quantos encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16 e versículo 26, o tema do nosso congresso. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Agora eu peço que você abra um pouquinho antes, em Mateus capítulo 14, e no versículo 13 a seguir, eu quero parafrasear com o nosso tema, para me dar base para o que eu quero ministrar aqui essa noite. Mateus 14, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto e apartado. Ao saber disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, e curou todos os enfermos. Repita comigo: todos os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Porém Jesus lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a elas. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então Jesus disse: tragam para mim os pães e os peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém. Pode tomar o seu assento. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter permanecido de pé em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, eu quero aqui ser fiel ao horário que me foi dado, apesar de que o horário que me foi dado é um horário muito significativo, mas eu quero me ater a isso, e para que tudo corra com decência e ordem, eu quero te fazer um pedido, e eu sei que você vai me ajudar, porque eu estou fazendo um pedido para os meus irmãos dentro da minha casa, em um lugar que eu me sinto muito à vontade para fazer esse pedido. O pedido que eu te faço é que você, se possível for, não se movimente tanto dentro da igreja, só faça isso se necessário for mesmo de verdade. Pelo contrário, deixe só os diáconos, os cooperadores, aqueles que precisam mesmo se deslocar de um lado para o outro para fazer as suas atividades. Pelo contrário, eu gostaria de te pedir com muita humildade que você não saísse do seu lugar, nem jovens, nem adolescentes, nem nós da nave da igreja, nem do púlpito, lugar nenhum, para que você me dê a sua atenção por alguns minutos, porque eu preciso muito deixar aqui aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Posso contar com você? Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: a partir de agora... Não, fala com voz de crente, já que é para falar, fala assim: a partir de agora, eu não quero papo contigo. Diga assim: a partir de agora, eu farei o que eu vim fazer na igreja. Diga assim: eu vou entregar a minha melhor adoração, porque eu já estou sabendo o valor de uma alma. Diz assim: eu não vou sair daqui essa noite do mesmo jeito que eu entrei, independente das lutas e das dificuldades. Diz assim: sabendo eu do valor de uma alma, eu sairei de cabeça erguida para cumprir o meu chamado, para a glória do nome de Jesus. Relembra ele dizendo assim: a partir de agora, não conversa comigo. Amém. Olhe para mim. Antes de nós entrarmos no coração desse texto que nós acabamos de ler, eu quero voltar um pouquinho na história, voltar pelo menos uns 750 anos atrás, para te lembrar que, por mais que a palavra de Deus ela tem 2 macrodivisões, que é o Novo e o Velho Testamento, dentro de cada uma dessas divisões há 5 subdivisões. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, essas subdivisões é dividida entre o Pentateuco, os livros proféticos, históricos e poéticos. E se tratando de proféticos, é dividido entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são considerados aqueles que têm o maior tempo de ministério, ou aqueles que tiveram no exercício do ministério maior tempo dedicado ao que diz respeito àquilo que é de Deus. E os profetas maiores são considerados 4 dentro da teologia, que é Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Esses 4 escreveram 5 livros. Cada um deles escreveu um livro que leva o seu nome, exceto Jeremias, que além do livro que leva o seu nome, ele escreve também o livro de Lamentações de Jeremias.
ele é considerado o profeta chorão. Mas olhando ainda mais de perto para esses profetas maiores, há um que se destaca no que diz respeito ao quesito daquele que mais apontou para um futuro que seria o Messias, o Cristo. Eu estou falando de profetas que exerceram o seu ministério 750 anos antes de Jesus. Me ajudem aqui fazendo silêncio, por favor. E olhando um pouco mais de perto para esses profetas, se destaca Isaías. Isaías é considerado o maior profeta messiânico de todos os tempos. Isaías é considerado o maior profeta messiânico de todos os tempos, não é em vão. É justamente porque ele é o profeta que não é somente considerado um profeta maior, mas é aquele que mais profetizou a respeito do Cristo, do Messias, aquele que 750 anos depois veio a ser Jesus Cristo, o Nazareno. Isaías profetiza pelo menos em um período de 53 anos aproximadamente, do ano 740 a.C. até aproximadamente 685, 87 por aí. Das 23 profecias que saíram da boca de Isaías, 10 delas se concretizaram com Isaías ainda vivo. Ele visualizou essas 10 profecias ainda em vida. As outras 13 das 23, ele não visualizou porque ele já havia morrido. Mas todas elas já se concretizaram. Todas as 23 profecias de Isaías. E o bom saber é que das 23 profecias de Isaías, 19 delas estavam ou estão relacionadas à pessoa de Cristo, de Jesus. Por isso ele é considerado o maior profeta messiânico de todos os tempos. Mas tem algo interessante, que Isaías não profetiza só a respeito de Cristo. Isaías também é aquele que profetiza a respeito do precursor. Lá em Isaías capítulo 40 e no versículo 3, ele diz assim: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do seu Salvador, endireitai as vossas veredas. Preste atenção na parte A do versículo 1 do capítulo 47. Voz do que clama em meio ao deserto. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que a voz que ecoa no deserto, segundo a profecia de Isaías, seria uma voz daquele que clamava. E olhando para o contexto histórico, Isaías estava profetizando para o reino do sul, que havia sido levado cativo pelos babilônicos e estava muito perto dos assírios se tornarem a maior potência mundial, dominando sobre os babilônicos. Mas isso não havia acontecido. Agora Isaías, sabendo daquilo que Deus havia falado, que iria permitir que aquele povo fosse levado para o cativeiro, e ali ficasse por 70 anos por causa do pecado, da desobediência, estava próximo de chegar aos 70 anos de cativeiro. Agora Isaías é usado por Deus para dizer o seguinte: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do seu Salvador. Olhando para uma questão cultural daquela época, só se usava essa expressão na originalidade do texto quando se referia a um rei que viria ao encontro da sua nação, e esse rei iria ser recebido, e para esse rei ser recebido, essa citação direcionava para que as pessoas que o cercassem
preparassem o caminho para que o rei caminhasse livremente, e o caminho não houvesse nenhum tipo de obstáculo. Então, quando Isaías fala sobre isso, para aquele povo, para aquela nação, eles estavam dizendo: o final do cativeiro de vocês estão chegando. Mas não é só uma virada de página. Precisa haver um conserto. Precisa haver uma limpeza no caminho. Não adianta findar os 70 anos e a mão forte de Deus que prometeu tirá-los do cativeiro, tirar hoje, e amanhã vocês continuarem nas mesmas práticas que trouxeram vocês para cá. Ele estava dizendo: limpa as veredas, limpa o caminho, porque o rei está voltando. Ele está muito perto para a data que ele já marcou com vocês. Isso nos faz entender que Isaías não só profetiza acerca do Messias, mas ele também profetiza acerca do precursor. E a mesma coisa acontece 750 anos depois, fazendo valer essa mesma profecia que havia saído da boca de Isaías. E sabe como que isso acontece? Quando João Batista nasce, a Bíblia diz que as duas mulheres que eram primas, Maria e Isabel, uma gestante de aproximadamente 3 meses, a outra gestante de aproximadamente 6 meses, as duas grávidas, primas, quando elas se encontraram, a palavra de Deus diz que as duas crianças começaram a mexer, saltar no ventre das suas mães. Aquela, se você olhar dentro da palavra de Deus no Novo Testamento, nas 27 cartas ou nos 27 livros, foi a primeira conexão real do céu com a terra. Foi Jesus dentro do ventre de Maria, foi João Batista dentro do ventre de Isabel, se conectarem dentro de um propósito divino, saltejando dentro do ventre. Aquela já era uma chamada, dizendo: olha, o rei está chegando. E aí não é por acaso, quando você lê no texto, e o texto está dizendo que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e quem sabe começou a falar em outras línguas. Por que não é comum dizer? Porque aonde há a presença de Deus, o Espírito de Deus prevalece. Se há uma conexão do céu com a terra, é claro em dizer que vai haver línguas estranhas, vai haver manifestação de dons, vai haver mexidas entre um e outro, porque o rei está voltando, e é preciso que se endireite as veredas, porque ele não caminha por qualquer lugar, ele não vai em qualquer casa, ele não entra em qualquer coração, ele não visita qualquer missionário, porque ele foi aquele que colocou o preço numa alma. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Ainda bem tirar aquela bicicleta daqui, que eu estava com medo. Eu estou sentindo Deus aqui. Acontece a primeira conexão do céu com a terra. Agora veja isso. O tempo passa. João Batista nasce. Jesus nasce. Eles tomam rumos ou caminhos ignorados. Agora veja o negócio. Só faz isso aqui quem sabe verdadeiramente o valor de uma alma. Quem não sabe o valor de uma alma, não vai por esse caminho que eu vou mostrar. Eles nascem, crescem e agora são observados. Alguns daquele contexto chegam a olhar para João Batista e dizer: é doido, é maluco. E como nosso pastor disse, todos aqueles que sabem de verdade o valor de uma alma, é doido mesmo.
pratica loucura mesmo. Porque que sentido tem você passar a noite inteira orando por quem você nem conhece? Que sentido tem você jejuar a semana inteira pela causa de alguém ou pela alma de alguém que não corre na sua veia nenhum DNA dessa pessoa? Só vai por esse caminho quem de fato sabe o valor de uma alma. Sabe que caminho é esse que João Batista tomou? A Bíblia diz que ele é criticado por muitos, carregando o nome de louco, porque ele toma algumas decisões na sua vida. E eu quero que você preste atenção nisso, porque as decisões que você tomar hoje aqui nesse culto vai dar o destino para a tua vida. As decisões que hoje você tomar aqui até o término desse culto vai apontar para o teu futuro, vai apontar para a tua descendência. E preste atenção, porque pode até te chocar o que eu vou dizer. Quando você aborta o plano de Deus para a sua vida, você não está abortando somente o teu chamado, mas quando você aborta o plano de Deus para a tua vida, você está abortando toda uma geração. É por isso que ser pastor, ser missionário, entender o valor de uma alma, não é para quem quer, é para quem tem chamado. Se o nosso pastor quisesse, ele não precisava passar por tantas lutas e dificuldades. Mas saber quanto vale uma alma é abrir mão do querer para seguir aquilo que Deus quer. É cumprir um chamado. E a pergunta que eu quero te fazer aqui essa noite é: você está disposto a cumprir o teu chamado? Jovens, olhem para mim, vocês estão dispostos a cumprir o chamado de vocês? Eu não quero e não queria mesmo, mas eu ainda ouço até os dias de hoje pessoas olharem e dizer: eu não quero ser pastor, eu não quero ser obreiro na igreja. Eu estou falando de jovens e adolescentes, e eu converso com muitos e pergunto: mas por quê? Não, mas porque o fulano, porque o ciclano, porque aquele é assim, porque esse é assado. Deixa eu te dizer, você está mirando no alvo errado. Aqui dentro é lugar de pessoas imperfeitas, a começar desse púlpito até a porta daquela igreja. Você tem que olhar para aquele que já pagou um preço pela tua alma, e hoje ele te diz: tu tem um chamado. Ele te trouxe para esse congresso para você saber: há almas aí fora que tem o mesmo valor da tua. Não abra mão dela. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu quero avançar na introdução para você entender. João é considerado como louco. Por quê? Porque ele toma algumas decisões diferentes do todo. Ele toma decisões diferentes dos iguais. Ser diferente é tomar decisões diferentes dos iguais. Você está dentro de uma faculdade, você não tem que se entregar aos conceitos que aquela faculdade preconiza, porque está fora daquilo que você acredita e crê. Você está dentro de um trabalho, você não tem que se entregar àquilo. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar, porque se doer, vai se ter com Jesus. Eu não tenho culpa, eu vou falar o que ele mandou falar. Chegou a hora de parar, irmãos. Jesus está cansado desse negócio de dividir missionário com a igreja e com o mundo. É gente que toca na igreja e daqui a pouco está tocando no mundo. É gente que canta na igreja e daqui a pouco está cantando no mundo. É gente que prega hoje no GCA, amanhã está emprestando a boca para o diabo. É gente que hoje está aqui, eu vou falar, hoje está aqui, está dando glória, está dando lugar, mas amanhã está lá fora, emprestando a boca para o diabo. É hora de parar.
Sabe por quê? Que a nossa geração está olhando para nós e está dizendo: eu não quero ser missionário, eu não quero ser pastor, eu não quero dar a minha vida pela obra. É por causa de gente indecisa igual você. Hoje está na igreja, amanhã está emprestando o dom que Deus te deu pro diabo. E eu vou falar: Deus está cansado de você. Quem é da marcha se apresenta e vem. Eu não estou preocupado com a sua cara ruim. Quem não concorda está parado. Mas quem concorda já abriu a boca. Já abriu a boca. Já abriu a boca. Abre a boca. Porque hoje você sabe o valor de uma alma. Olhe para mim porque eu quero te explicar. Dá mais retorno aqui para mim, Manuel, por favor. Sendo sabedor que as decisões que ele iria tomar naquele dia apontaria para uma geração futura, Isaías vai para o deserto. João Batista vai para o deserto, desculpe. Agora, estando ele no deserto, ele ainda surpreende mais pessoas, porque ele não é parte do todo. Ele agora está defendendo um propósito. Ele agora se coloca numa posição em saber qual é o valor de uma alma. E quando eu falo de uma alma, eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de uma geração. Você parou para pensar que se Davi não fosse tirado de trás das malhadas, um jovem ruivo franzino, o menor da sua casa, hoje eu e você não estaria aqui, porque Jesus veio da descendência de Davi. Não se trata de alguém, se trata de uma geração. Estando ele no deserto, a proposta é cumprir o chamado. E o chamado de João Batista não é outro, é preparar o caminho para o Salvador. A mensagem de João era única. Ele pregou uma mensagem durante todo o seu ministério. E a mensagem que ele prega é essa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei se você está entendendo, mas olha para Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do seu Salvador. Agora 750 anos depois, está João Batista dizendo: raça de víboras, endireitai
endireitai as vossas veredas. O rei já está às portas e não tem jeito de deixar obstáculo, porque ele precisa passar, ele precisa chegar, e não é do jeito que você quer. Agora ouça o que eu vou te dizer, porque isso aqui pode te fazer mudar de opinião de algumas coisas. Pelo fato de ter falado a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, viu? Não é o que você defende, acredita nos seus próprios conceitos. A verdade é a palavra de Deus, você acreditando ou não, é ela. Por falar a verdade, a Bíblia diz que João Batista prega a mesma mensagem diante do palácio de Herodes, que estava de caso com a cunhada. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. Estava tudo encoberto. Mas afinal de contas, Herodes era o grandão. Mandava prender, mandava soltar. Se levantar contra o grandão é loucura. E aí é por isso que saber o valor de uma alma é coisa para doido mesmo. Porque quem em sã consciência, missionário Carlinhos, vai nas periferias de madrugada falar que Jesus liberta? Quem na sã consciência vai de frente na boca de fumo se der com um traficante e dizer: se você quiser, Jesus te tira daí? Quem na sã consciência abandona tudo e vai cuidar de um povo ingrato? É coisa para doido mesmo. Agora, usando dessa loucura, Glauber, João prega a mesma mensagem para Herodes. Aquilo que ninguém teve coragem de fazer, Jesus levanta alguém para fazer. Ele sempre levanta os loucos nos meios dos normais. É sempre. Pode olhar, onde você estiver, tem um doido lá. Tem gente doida aqui? Deixa eu ver. Os doidos aí por Jesus se apresentam, deixa eu ver. Abra a tua boca, mostra a tua loucura, deixa eu ver. Sharai decando de plefácio, de camanu de cobiauasi de quemenoplefacia, hardimando te plesia de cobeuegeshebia, harduque te plesine canto te plefácio de cobarabashebia. Eu vou falar o que Jesus está mandando aqui, pastor Célio. O Espírito de Deus me impulsiona a dizer que Ele está levantando gente doida para essa missão. O Senhor não está sozinho. Muito daqueles que bateram no ombro e disseram: conta comigo, é só da boca para fora. Mas Deus está levantando aqui, 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 gente doida de verdade. Abre a boca agora. Por missão, cadê os doidos por almas? Cadê os doidos por almas? Nessa hora, quem não dá dízimo vai ficar de cara feia. Nessa hora, quem não deposita a oferta vai ficar emburrado. Sabe por quê? Porque você não sabe o valor de uma alma. Você não sabe, não sabe.
quero te dar 1 minuto para você adorar. Vai lá. Vamos, João. E Senhor, não vou dividir a minha adoração, e exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser e Senhor, eu não. A minha adoração e exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do seu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Abre a boca! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da Vem baixinho, João, vem majestade. baixinho. Olha pra mim, porque eu quero ver se você vai continuar com esse ânimo. Olha pra quem tá do teu lado e diga assim: falar a verdade da palavra. Não, fala com voz de crente. Fala assim: falar a verdade da palavra custa caro. Diga assim: falar a verdade pode até te levar para a prisão. Senta aí que eu vou te explicar. João, por ter falado a verdade diante do palácio de Herodes, fez com que o grandão chamado Herodes, que estava de caso com a cunhada, desse uma ordem dizendo: Cassiele, prenda ele, lance ele no calabouço. Agora João Batista, o precursor, está preso, irmã Bernadette. Por quê? Porque falou a verdade. Agora, só fala a verdade quem sabe o valor de uma alma. Quem não sabe não fala não. Quem não sabe quanto custa uma alma, deixa de falar a verdade para massagear o ego. A pessoa está no erro, ela não confronta na palavra, mas ela passa a mão na cabeça dela, porque afinal de contas é uma pessoa influente. Afinal de contas, faz parte da minha família. Afinal de contas, eu preciso da ajuda dela. Aí deixa ela lá, e a gente vai vivendo de meias verdades. Só sabe o valor de uma alma quem fala a verdade, porque a única coisa que vai levar alguém para o inferno, para a perdição da sua alma, são as meias verdades, que também são chamadas de mentiras. Se você ama mesmo, fale a verdade. Agora eu já vou logo dizendo: se você resolver a ser verdadeiro, porque se você não for, vai você e ela para o inferno.
pode custar até mesmo a tua prisão. Nunca vivemos em um tempo, na nossa era, que levasse tantas pessoas à prisão por falar a verdade como agora. Eu não estou falando de prisões em cadeias, mas com essa modernidade que nós estamos vivendo, a velocidade da internet, muita gente hoje pega a verdade, distorce para que seja mentira e lança no cárcere muitos homens e mulheres de Deus por simplesmente ter falado a verdade, em cortes pela internet. Agora, falar a verdade tem esse preço mesmo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: como se não bastasse, falar a verdade também pode custar a tua cabeça. Olha para mim, eu vou te explicar. Agora a moça dança para Herodes, ele se empolga com a dança dela, sensual. E agora ele diz: pode pedir qualquer coisa, que o que você pedir eu vou te dar. Não tem como, dançar desse jeito, meu Deus do céu. Orientada pela mãe, a moça diz: eu quero a cabeça de João Batista, servida numa bandeja. O que ele havia dito, ele não poderia voltar atrás. Agora ele também dá ordens: vai lá no cárcere, pega João Batista, corta a cabeça dele, traz numa bandeja e entrega para a moça. Assim é feito. Eles cortaram, decapitaram João Batista e trouxeram a cabeça dele servida numa bandeja. Pergunta para mim: por quê? Porque falou a verdade. Você está preparado mesmo, sabendo você hoje, nesse congresso de missões, quanto vale uma alma ser preso ou até mesmo perder a tua cabeça por causa da verdade? Olha para quem está do teu lado e pergunta: você está preparado mesmo? A cabeça de João é servida. Agora olhe para mim, porque eu quero entrar no texto. Depois que eles fizeram isso, decapitaram João Batista, trouxeram a cabeça dele servida numa bandeja, a Bíblia diz no capítulo anterior que os discípulos de João correram até Jesus, e agora eles deram essa notícia para Jesus. E a notícia que eles levaram para Jesus é essa: João Batista, o precursor, aquele que pregava, limpando, preparando o caminho para você, Jesus, seu primo, acabou de ser morto, decapitado à ordem de Herodes. A notícia que chega para Jesus é uma notícia de morte. A notícia que chega para Jesus é uma notícia de óbito. E agora a Bíblia está dizendo no texto que nós lemos: Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? O seu primo morreu, João foi decapitado, mataram ele. Jesus, ouvindo isso, tem uma ação ou uma atitude diante da notícia da morte. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado e sozinho. Eu vou te explicar. A notícia é de morte. A ação de Jesus é entrar num barco, sair para um lugar deserto, apartado e sozinho. Mas não era de morte, era. Responda uma coisa para mim, por gentileza. Jesus, sendo homem e sendo Deus, se ele, como Deus, quisesse dar uma ordem diante dessa notícia de óbito, dizendo para que a cabeça de João voltasse para o lugar e ele voltasse a ter vida, ele tinha poder para fazer isso, sim ou não? Sabe por que Jesus não fez isso? É porque para o ministério de Jesus começar, o ministério de João precisava acabar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando para alguém aqui? Para algumas coisas começarem na sua vida, outras coisas precisam se encerrar na sua vida. Para abrir outros ciclos dentro da sua vida,
alguns ciclos precisam ser encerrados. E eu já vou logo dizendo, tem coisas que você está vivendo que te ofusca a visão, para que você não saiba qual é o valor de uma alma. E essas coisas precisam ser encerradas aqui, hoje. Ah, mas eu sou diácono, não tem problema. Eu sou presbítero, não tem problema. Sou evangelista, sou pastor, não tem problema. Há coisas que precisam se encerrar na tua vida para que outros ciclos se iniciem e você saiba que para outras começarem, algumas precisam se encerrar. Por mais que Jesus expressa um sentimento humano diante da notícia, a atitude de Jesus precisa nos ensinar alguma coisa aqui, meus queridos obreiros. E é sobre isso que eu quero te falar. Sabe o que ele faz? Entra dentro de um barco, vai para um lugar deserto, apartado e sozinho. E a pergunta que não quer calar é essa, Glauve: por que Jesus entrou num barco, foi para um lugar deserto, apartado de tudo e de todos, sozinho, diante da pior notícia que ele poderia receber? Por várias horas eu me peguei orando, lendo, relendo esse texto, olhando para o contexto, olhando para os pós-texto, olhando para alguns comentários de algumas pessoas entendidas do assunto. Mas nada melhor do que dobrar o joelho e pedir ao Espírito Santo de Deus para nos revelar algumas coisas que não estão tão claras. Sabe o que Jesus vai fazer? No meio do mar, dentro de um barco, sozinho e apartado de tudo e de todos, diante de uma notícia de morte. O Jesus homem foi sepultar as suas dores. Pastor, isso é heresia. Eu vou te mostrar se é heresia ou não. Eu estou te afirmando que Jesus foi sepultar as suas dores. Por quê? Porque havia um propósito maior do que a dor. Havia almas envolvidas. Havia gerações envolvidas. Ele sabia que hoje aqui, 24 de maio de 2026, haveria um povo reunido, chamando essa reunião de Congresso de Missões, como a proposta de resgatar almas, salvar vidas, como a proposta de despertar missionários dentro dessa igreja, para que ganhe almas lá fora, para que não perca ninguém. Ele sabia, porque o propósito era maior. Agora o que Jesus vai fazer? Sepultar as suas dores. Eu vou te provar que foi isso que ele foi fazer. O texto que nós lemos diz que quando ele faz isso, entra dentro de um barco, vai para um lugar deserto, apartado e sozinho. Havia uma multidão que o acompanhava. E essa multidão, boa parte delas, ouviram a notícia da morte. Jesus entra e vai. E a Bíblia diz que essa multidão, pastor Célio, começou a acompanhar Jesus pela margem do mar. Enquanto ele sumia no barco, a multidão acompanhava pela margem do mar, ao alcance dos seus olhos. Daqui a pouco eu não sei se sumiu o barco, ou se o barco parou a média ou a longa distância. Mas verdade é que o texto afirma que essa multidão ficou na margem do mar, parada, esperando ele voltar. Agora o Jesus que foi com uma notícia de morte. O Jesus homem que foi, é o Jesus que havia recebido a pior notícia que ele poderia receber. Agora o Jesus que foi, poderia, como Deus, fazer tudo voltar para o lugar. Mas o Jesus homem
precisava resolver as suas emoções como homem. Se Jesus não toma essa decisão de resolver as suas emoções como homem, o diabo poderia olhar para ele e dizer: como Deus, você me venceu. Mas como homem, você ficou todo cheio de sentimento quando você recebeu a notícia da morte, e até desistiu do seu chamado. Mas não é isso que Jesus faz. Ele entra dentro de um barco, vai para um lugar deserto, apartado e sozinho, para sepultar as suas dores, as suas emoções humanas. Agora, sabe o que é que ele faz? O povo está aguardando na margem do mar, João. O povo está aguardando o descendente de Davi na margem do mar, esperando que ele voltasse. Todos sabiam que a notícia era de morte, mas quem sabe em meio à multidão, alguns que o acompanhavam, que eram os curiosos, estavam ali só para saber o que acontecia. Outro que eram os fariseus, quem sabe esse estava dizendo: olha, o mestre de vocês não volta mais não. Acabou de matar João Batista, agora está cheio de medo, deve estar colocando as malas dentro do barco para ir embora. Todo cheio de medo de Herodes também, não vai voltar mais. A multidão olhando e esperançosos para saber o que Jesus iria fazer. Agora o texto está dizendo algo que mexe dentro do meu coração. Jesus está voltando, as pessoas olhando e Jesus voltando. Sabe para que ele está voltando? É porque ele sabia que aquelas almas que estavam na margem do mar, elas custariam um preço. Se ele desistisse, uma geração inteira estaria perdido dentro de uma eternidade. Deixa eu te falar, maior do que as tuas emoções é o propósito de Deus para a tua vida. Não pare diante do óbito, não pare, porque o descendente de Davi, ele vai voltar. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Segura. Olha para mim, porque eu preciso partir para um encerramento. Jesus está voltando. O que é que ele fez lá, pastor? Sepultou as suas dores. E eu vou te provar. Jesus agora volta. O texto que nós lemos está dizendo que quando ele volta à margem do mar, tem uma multidão ali que havia o acompanhado pela margem. Cerca de 5.000 homens, Patrick. Além de mulheres e crianças. A somatória disso tudo, há quem diga que é cerca de 15.000 pessoas. Está na margem do mar, olhando para Jesus voltar no barco. E agora Jesus volta. E o que é que acontece, pastor? É a prova que eu quero te dar que Jesus foi sepultar as suas dores. Jesus agora volta. E o texto está dizendo que quando ele coloca de novo o pé na terra, absolutamente todos aqueles, as 15.000 pessoas e aqueles que estavam ali, dentro delas que estavam enfermas, foram curadas. Foi uma, não. Foi duas, não. Foi três, não. O texto está dizendo que todas foram curadas. Levanta a tua mão, porque eu vou te entregar a revelação de Deus aqui. Sabe por que você não pode parar? Porque tem alguém te esperando na margem do mar. E é você quem vai ser ferramenta de cura para a vida dela. Olha para mim, baixa.
ficar do jeito que você está. Olha isso aqui. Sabe por que muita coisa não tem dado certo dentro da tua casa? Sabe por que você tem orado e nada tem acontecido? Sabe por que o teu ministério está parado? Sabe por que você prega e ninguém sente nada? É porque você está querendo dar aquilo que você não tem. A gente só dá o que tem. Eu vou provar no texto. Se Jesus não tivesse sepultado as suas dores, ele não tinha cura para dar. Como homem não, mas ele sepultou e agora ele volta. E o texto está dizendo que todos aqueles enfermos foram curados. Você quer ser ferramenta de cura para a vida de alguém? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você quer ser ferramenta de cura para a vida de alguém? Diga assim para ele: você precisa hoje aqui sepultar as suas dores. Isaías, eu tenho uma notícia para essa igreja. Hoje é noite de velório aqui. Hoje é noite de você sepultar a sua dor. Porque se assim não for, você sabe o valor de uma alma, mas você não tem poder para ganhá-la. Eu e você, diga assim para o seu irmão: eu e você só damos o que nós temos. Se você não tem Deus, não tem como se dar. Se você não é tomado pelo Espírito de Deus e cheio de poder, não tem como você ministrar poder. Se você não sabe, não tem como você ensinar. Nós só damos aquilo que nós temos. E o ensinamento desse texto aqui é: volte para a margem do mar, o lugar de onde você não deveria ter saído, e torne a fazer as primeiras sobras. Deixa eu te dizer, quem te deu autorização para parar? Quem mandou você parar diante da notícia do óbito? Quem mandou você parar diante da fofoca? Quem mandou você abrir mão das almas diante das oportunidades que não te deram? Quem mandou você parar simplesmente porque não te cumprimentaram? Quem mandou você parar simplesmente porque trocaram a liderança do departamento? Quem te deu ordem para parar? Quem mandou você largar a rede? Quem te mandou parar? Eu vim aqui essa noite para te dar um recado. Você não está outorgado a parar. O céu não te autorizou parar. Ah, mas morreu. Amém. Receba os meus sentimentos, mas não para. Ah, pastor, me abandonou com os meus filhos. Que pena. Foi livramento de Deus para a sua vida. Não para. Pastor, me tirou, mas não falou nada. Que pena. Não para. Pastor, a notícia que bateu lá na minha porta foi a pior dela. Foi a notícia do óbito. Agora não tem jeito. Agora eu parei. Não para. Você não está autorizado a parar. Você só dá o que tem. Se hoje
Eu quero te fazer um desafio. Se hoje você decidir sepultar as suas dores aí, dentro desse barco, num lugar deserto, apartado, sozinho, e voltar para a margem do mar, eu te desafio. Tomando essa decisão, você vai ter o que impartir com as outras pessoas. Quando você chegar na tua casa, vai ser diferente. Quando você colocar a tua mão, vai ser diferente. Sabe por que não acontece nada? É porque o diabo tem legalidade. Ele está dizendo, ele está querendo dar o que ele não tem. Ele está querendo impartir o que ele não vive. É hora de acabar. Você sabe quanto vale uma alma hoje? Agora não adianta saber quanto vale uma alma se você não se prepara para ganhar essa alma. Jesus hoje está dando uma ordem para essa igreja. É noite de velório. Acabou desse mimimi. Acabou de leite na colher. Ah, se o pastor não olhar, eu não faço. Ah, se não for assim, eu não sei. Ah, se não me chamar, não vai ser. Para com isso, rapaz. Sai de dentro desse barco. Volta para a margem do mar. Sepulte a tua dor. Para de ser nécio na fé. Volta. Volta para a margem do mar. Primeira coisa, que só tem quem entende que sepultar a sua dor é importante. Primeira coisa, ela tem cura para impartir com as outras pessoas. Só ora e acontece cura através da oração daqueles que sepultaram as suas dores. Quem é cheio de coisinha vai orar a vida inteira e não vai acontecer nada. Você quer ser ferramenta de cura para a vida de alguém, ser curado? Então, sepulte as suas dores hoje. Hoje é noite de velório na Assembleia de Deus Missão Atitude em Quirinópolis. É noite de você sepultar a sua dor. Segunda coisa, está no texto. Depois que Jesus curou, não foi um não, céu, nem dois, nem três. A Bíblia está dizendo que foram todos. Não ficou ninguém doente, Edgar. Depois que todos foram curados. Sabe qual foi a segunda coisa que aconteceu? E está no texto. Todos foram alimentados. Jesus é cura e Jesus é o pão. E ele se manifesta como cura e como pão, como alimento através das vidas de pessoas que sepultam as suas dores. Você vai ser ferramenta de cura e você vai ser pão para a vida de alguém que está faminto. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: está vendo? E você não estava tão pronto ainda? Diga para ele assim: mas essa noite o Espírito de Deus reservou para que você e eu sepulte as nossas dores. E não é por nós, mas é por aqueles, mas é pelas almas que estão na margem do mar, olhando para nós e esperando a gente voltar. Olha para mim, tem gente dentro da tua casa que se você ficar no lugar que você está, elas vão morrer. Tem gente dentro da tua família que se você não se posicionar nesse congresso de missões e voltar para a margem do mar, sepultar a sua dor, elas vão morrer na fé e depois você não vai conseguir resgatar elas. Eu estou falando para você, eu não vou falar que você vai na África ou em outros lugares ganhar almas, não. Eu estou dizendo que tem pessoas perto de você, do lado de você, que você não pode parar por causa delas. Elas estão olhando e esperando e dizendo: se ele parar, eu paro. Se ele desistir, eu desisto. Se ele fraquejar, eu também fraquejo. Porque afinal de contas, ele é muito mais forte do que eu. Ela é muito mais forte do que eu. Já tem 10 anos de crente, tem 20 anos de crente, tem 50 anos de crente, nasceu dentro da igreja. Se ele parar, o que é que vai sobrar para mim? Deixa eu te dizer, irmãs do círculo de oração, vocês não estão autorizadas a parar. Jovens, vocês não estão autorizados a parar.
Adolescentes, vocês não estão autorizados a parar. Orquestra, maestro, músicos, vocês não estão autorizados a parar. Obreiros, nós não estamos autorizados a parar. Igreja, não para. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Segura, João. Preciso fazer 2 convites aqui e já encerro. O primeiro convite, preste atenção nisso. Os intercessores me ajudem agora em intercessão, por gentileza. O primeiro convite é para você que veio nessa igreja, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez, ainda não se decidiu por Jesus. E hoje, nessa noite de velório, aqui na Assembleia de Deus, você quer tomar a atitude de sepultar o teu passado e começar um novo ciclo de vida na presença de Jesus. Eu quero saber, cadê você que quer entregar a sua vida para Cristo hoje aqui? Cadê a primeira, segunda e terceira pessoa? Levanta a mão assim, por favor. Cadê você? Me ajude trazendo essas pessoas aqui para frente. Tem alguém com a mão levantada ali, ó. Fiquem atentos aí, as recepcionistas, pessoal das acolhidas. Me ajude aí, todo mundo. A primeira pessoa que está decidindo por Jesus já está vindo ali. Você sabe quanto vale uma alma, não sabe? Agora a pergunta que não quer calar é: você está preparado para ganhar essa alma que você já sabe o valor dela? Eu, se fosse você, já estava levantado aí no seu lugar, já intercedendo. Se eu fosse você, depois dessa palavra, eu já estava olhando para o lado e percebendo se tem alguém aí que precisa decidir a vida por Jesus hoje, e já estava fazendo o teu papel. Cadê você que hoje quer tomar essa decisão? Se você quer, levanta a tua mão aí no seu lugar, ou vem aqui rápido, vem, vem. Você não está decidindo mudar de religião, você está decidindo mudar de vida. Cadê você? Missionário, missionário, olha aqui para mim. Você sabe o valor que tem uma alma, não sabe? Eu quero acreditar que a sua decisão hoje é sepultar as dores que te impedia ganhar essas almas, que agora você sabe o valor que ela tem. Já comece olhando aí do seu lado. Identifique aí alguém que ainda não aceitou Jesus e precisa decidir por Jesus hoje. Já ofereça o Jesus que você tem para ela aí. Deixa eu ver. Faz isso. Faz isso. Ela precisa de um empurrãozinho só. A primeira vez que eu entrei na igreja, há 25 anos atrás, eu não tive coragem de levantar a minha mão. Até que uma força maior pegou a minha mão e eu peguei a mão da minha esposa e nós levantamos a nossa mão juntos. Já se fazem 25 anos, nós nunca saímos da presença do Cristo que nos resgatou naquele dia. Cadê você que quer tomar essa decisão? Vem aqui. É hora de você sepultar o teu passado. Uma coisa eu quero te assegurar: tomando essa decisão hoje, agora, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Cadê você?
Está vindo mais alguém ali com o Selmo. Quer ver um negócio aqui, meus companheiros obreiros? Vou pedir um favor para vocês, com muito carinho. Levantem todos vocês as mãos para ali, as duas mãos. Levantem as duas mãos, todos os obreiros. Comecem a interceder por essas almas e vocês vão ver algo extraordinário acontecer aqui. Começa, de mãos levantadas. Intercede pela igreja. Ó, já está vindo mais alguém ali. Está vendo o efeito de interceder, de saber o valor de uma alma e de ter para comprar? Pode interceder. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Há mais alguém no nosso meio? Tem mais uma pessoa vindo aqui. Já estão reconciliando. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Quem sabe você está com um pouco de vergonha, olha para quem está do seu lado e fala assim: me ajuda, vai lá na frente comigo. Ou levanta a sua mão, eu te busco aí, eu vou vir aqui com você. Eu te busco aí, onde você estiver. Cadê você que quer tomar essa decisão hoje? Há mais alguém no nosso meio? Há mais alguém no nosso meio? Não há? Obreiros, pastores, eu quero fazer uma segunda pergunta, pastor Célio, para a igreja, já vou encerrar. Está vindo mais alguém ali, ó. Vou fazer uma segunda pergunta agora para você que é crente. Olhe para mim, você que é crente, já se decidiu por Jesus. Eu quero que venha aqui à frente as pessoas. Olhem isso, obreiros. E pode ser algo que vocês nunca viram na vida de vocês. Eu quero que venha aqui na frente os crentes que precisam sepultar as suas dores para voltar à margem do mar e ser ferramenta de cura e de alimento para a vida de alguém. Já está vindo jovens aqui. Pode vir. Eu estou falando para os crentes agora, porque o que a gente mais tem é crente ferido dentro da igreja. E porque está ferido, parou. Você não está autorizado a parar. Vem você. Você que decidiu sepultar suas dores. Vem, pode vir. Agora eu estou chamando o crente, quem está decidido a sepultar a dor. Porque você entendeu que maior do que as suas dores é o propósito de Cristo para a tua vida. Você não tem direito de parar. Eu sei que doeu e está doendo, mas não é para parar. Olha isso. Pode vir. Pode vir. Vocês que vieram, olha aqui para mim. Vocês são crentes, salvos em Jesus. Quem sabe batizado nas águas e batizado até no Espírito Santo. Quem sabe você até cuida de trabalhos na igreja. Quem sabe você até dirige trabalhos. Você canta, você prega. Você faz a obra. Você tem amor, você oferta, você é dizimista. Você é caridoso. Mas dentro de você há uma ferida. E essa ferida te fala para parar toda hora. E quer que eu te diga algo que vai te deixar muito feliz? Você tem razão. Tem, pastor? Tem, você tem razão. Mas é melhor você abrir mão da tua razão para você ter paz. A razão pode te levar para o fracasso, mas a paz te leva para o propósito de Deus para a tua vida. Abra mão da tua razão em nome da paz.
Olhem para mim, vocês que vieram. Até hoje, Celso, até agora, vocês não tinham para dar. E eu te provei na palavra pregando aqui hoje. Você não tinha para dar. Nem cura e nem pão. Você até queria, mas não tinha. Porque a gente só dá o que tem. Mas agora, diante da sua decisão de sepultar as suas dores aqui hoje, eu profetizo em nome de Jesus, e é profético na palavra, você vai ser tomado por uma graça do céu, que vai te dar poder para curar, que vai colocar pão fresco na tua boca. Quem te ouvir vai sentir prazer. As pessoas vão te procurar para aconselharem com você. O teu ministério vai voar. A obra de Deus vai voar na tua responsabilidade. Você está preparado para isso? Então feche os seus olhos. Bora, João. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a dizer: Senhor, eu decidi. Pode começar a orar e falar: Senhor, eu decidi sepultar a minha dor. Se os obreiros se sentirem à vontade, por gentileza, pode descer aqui e colocar as mãos. E ora nesse sentido, nessa direção. Começa a dizer: Senhor, eu decidi, eu quero sepultar essa dor. E essa dor tem nome. Eu não sei, mas você sabe o nome dela. Você vai aí no teu lugar dizer: eu decidi sepultar essa dor. Eu vou largar ela aqui. E depois dessa oração, depois que eu voltar para a margem do mar, acabou. Acabou, porque a decisão. Vai lá, abre a tua boca, vai. Decida. Aleluia. Decida. Santo. Essa dor que te parava não para mais. E é o Senhor Deus poderoso. Não para mais. Não vai te segurar mais. Digno de louvor. Tinha, mas o Espírito da verdade está aqui essa noite para te dar. Você quer ser ferramenta de cura? Abra mão da tua dor, sepulte as tuas dores, enterra tudo aqui hoje. É noite de velório na Assembleia de Deus. Lança tudo dentro do sepulcro. Larga tudo aqui hoje. Temor não há, mas também sei, eu sei que a minha vida sepulte essa dor, vai. Está nas mãos. Entra dentro do barco. Vai para um lugar deserto, apartado. É só você e Deus. Agora você e ele. Decida. Deixa tudo aí. Deixa tudo aí. Deixa tudo aí. Deixa tudo aí. Tá cheio de gente te aguardando. Tá cheio de gente te olhando. Se você não voltar, elas vão morrer. Larga tudo aí e volta. Segura aí.
Vou fazer assim porque Deus está mandando. Olha para mim, Sara. Deus me manda revelar isso aqui diante da igreja, para que todos sejam testemunho. Muitos ciclos se iniciaram e se encerraram na sua vida, principalmente na área sentimental, e absolutamente todos eles foram frustrados. Você carrega uma cachoeira de decepção dentro de você, até chegar o ponto de você se olhar no espelho, e Deus está me mostrando, você diante do espelho e dizendo: o problema sou eu. Eu vou tirar a minha vida porque dá certo para todo mundo e não dá certo para mim. O Espírito de Deus me impulsiona a te dizer hoje: um novo ciclo se inicia na tua vida. Porque hoje, de verdade, de coração aberto, você decidiu sepultar a dor daquele relacionamento que te frustrou e você achou que o problema era você. E para você saber que é Deus, dá um abraço nela, porque o Espírito de Deus vai tomar ela com graça. Ela não vai conseguir ficar de pé. Sherde, Camaio, Sedeplou de Cobeuécia. Harude que mandou te plefácio de Codarabachébia. Vai limpando as feridas, Jesus. Vai limpando as feridas, Jesus. Vai limpando as feridas, Jesus. Vai limpando as feridas. Vai limpando as feridas. Eu estou vendo você dentro de um barco, num lugar deserto, apartado e sozinho. E agora a decisão é essa: eu vou voltar. Eu vou voltar porque tem gente que precisa. Deus está me dizendo: ela voltou para o propósito inicial. Ela deixou de olhar para aquilo que ela precisa para começar a olhar para aquilo que eu tenho para ela. Em nome de Jesus, seja cheia aí agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, continua falando para o Senhor. Já vou devolver para o nosso pastor fazer a oração aqui, pelas almas que aceitaram a Jesus, e por você também que decidiu. Eu quero que você saia daqui depois dessa oração, de cabeça erguida e sabendo que você agora tem para impartir com as outras pessoas. Diego, genro da Cida, meu amigo, você tem para impartir com as outras pessoas. Muita gente não entende o seu jeito, a sua forma, mas Deus entende. E Ele sabe e te conhece no secreto. Muitas coisas nessa caminhada te decepcionou. A sua vontade foi parar, e sempre Jesus mandava você recomeçar. E hoje você veio aqui porque você precisa de uma resposta evidente da parte de Deus. E a resposta de Deus para você e para sua esposa Tuane aqui hoje é: firma os teus pés no lugar que eu te coloquei. Porque o que Ele tem preparado para vocês vale mais do que o mundo inteiro. Jesus chamou a tua casa, a tua família para ganhar almas para Ele, e hoje Ele te revelou o valor de uma alma.